Ele recebeu a ligação às 2h45 da manhã. O telefone vibrou em cima da bancada da oficina, iluminando o galpão silencioso, cheirando a óleo diesel, graxa quente e arrependimento antigo. A tela mostrava um número de Mato Grosso. Não era o número que ele via desde o enterro de Tairone. João Ferreiro Arlindo ficou imóvel por um segundo, com o braço enterrado até o cotovelo no motor de um Volvo FH 540 de 2004 que ele vinha reconstruindo desde a semana passada. O celular vibrava como um marimbondo preso, rodando na bancada de madeira manchada de óleo. Ele atendeu. "Aqui é o Ferreiro." A voz do outro lado veio baixa, trêmula, mas tentando soar profissional. "Senhor Arlindo? Aqui é Helena Vargas, assistente social do Hospital Regional Santa Maria, em Cuiabá. Estou ligando sobre Maíra Jerônimo da Silva." O nome atingiu Ferreiro como uma pancada. Ele esfregou as mãos na calça jeans, o coração afundando no peito. "O que houve? Ela está machucada?" Pôde ouvir papéis mexendo, o nervosismo da moça do outro lado. "Ela está estável agora, mas os ferimentos indicam semanas, talvez meses, de agressões repetidas. O padrasto trouxe ela dizendo que caiu da escada, mas não é compatível com queda. E ela deu seu nome. Disse que você prometeu ao pai dela. Disse que você viria." João Ferreiro Arlindo ficou imóvel por um segundo, com o braço enterrado até o cotovelo no motor de um Volvo FH 540 de 2004 que ele vinha reconstruindo desde a semana passada. O celular vibrava como um marimbondo preso, rodando na bancada de madeira manchada de óleo. Ele atendeu. "Aqui é o Ferreiro." A voz do outro lado veio baixa, trêmula, mas tentando soar profissional. "Senhor Arlindo, aqui é Helena Vargas, assistente social do Hospital Regional Santa Maria, em Cuiabá. Estou ligando sobre Maíra Jerônimo da Silva." O nome atingiu Ferreiro como uma pancada. Ele esfregou as mãos na calça jeans, o coração afundando no peito. "O que houve? Ela está machucada?" Pôde ouvir papéis mexendo, o nervosismo da moça do outro lado. "Ela está estável agora, mas os ferimentos indicam semanas, talvez meses de agressões repetidas. O padrasto trouxe ela dizendo que caiu da escada, mas não é compatível com queda. E ela deu seu nome. Disse que você prometeu ao pai dela. Disse que você viria." Ferreiro já andava pela oficina, procurando as chaves do caminhão. "Tô indo agora. Não deixa ninguém tirar essa menina do hospital. Ninguém, ouviu?" "Senhor Arlindo, o padrasto é... Eu não quero saber quem ele é." A voz dele carregava poeira de estradas, lembranças de zonas de guerra e promessas feitas a homens morrendo. "O pai dela, o Tairone, me salvou no Haiti. Tomou a bala que era para mim. A última coisa que ele me pediu antes de morrer foi para eu cuidar da filha dele. Então, eu vou perguntar de novo. Dá para mantê-la segura até eu chegar?" Silêncio. Apenas o zumbido, distante da iluminação fluorescente da oficina. Depois, "Quanto tempo o senhor leva?" Ele olhou o relógio. Fez o cálculo. 750, 800 quilômetros. Se puxasse no limite, sem parar, poderia conseguir. 14 horas. "E, dona Helena, obrigado por ter ligado. Nem todo mundo teria coragem." Quando desligou, ficou parado por um instante no meio da oficina, encarando as máquinas inacabadas, o cheiro de diesel impregnado nas paredes e a foto de Tairone presa com o ímã na caixa de ferramentas. Os dois mais jovens, uniformizados, rindo no intervalo da missão de paz no Haiti, sem saber que anos depois, Tairone morreria salvando a vida de Ferreiro. "Tô indo, irmão. Eu não falho contigo." Pegou o celular, abriu o grupo da Irmandade, Lobos da BR, Núcleo Goiânia. 22 caminhoneiros espalhados por Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Homens e mulheres que tinham cruzado enchentes, greve, divórcio, dívidas, perda. Gente que aparecia em enterro e nascimento, em acidente na BR, em madrugada de pane. Gente que era mais família do que muito sangue. Mas aquela mensagem não era de rotina. Não era um socorro mecânico ou um pedido de carona. Era sangue. Era promessa. Ele digitou. "Maíra precisa da gente. Filha do Tairone. Hospital em Cuiabá. Situação grave. Saída, 5 horas. Não é opcional. É família." A resposta veio rápida, como céu rasgado por trovão.
Eu vou. Tempestade. Tô dentro. Fantasma. Por Tairone, eu tô na hora. Corvoea. Só me dizer onde encontrar. Inferno. 15 minutos depois, todos tinham respondido. 20 depois, as ligações começaram. Oferta de apoio jurídico, caminhão reserva, escolta, contatos de polícia, promessas de chegar custasse o que custasse. Ferreiro respirou fundo, vestiu a jaqueta preta com o símbolo dos lobos da BR, o lobo de olhos amarelos sobre a rodovia, pegou a chave do Scania R440 vermelho, o caminhão que chamava de A Fera, e saiu para o ar frio de Goiânia. O motor rugiu, e com ele uma promessa antiga despertou. Em Cuiabá, uma menina de 15 anos achava que ninguém viria socorrê-la, mas estava enganada. 22 caminhões estavam prestes a mostrar que algumas promessas não morrem. O sol nasceu, cortando o céu de Goiás em tons de vermelho, laranja e ouro, como se o dia tivesse sangrando antes mesmo de começar. Às 5 horas em ponto, o pátio da oficina do ferreiro já parecia outro mundo, um mundo de propósito. 22 caminhões estavam alinhados lado a lado, motores ronronando em marcha lenta, prontos para engolir quilômetros. Homens e mulheres se reuniam à frente de suas máquinas como soldados antes da batalha. Alguns alongavam o pescoço, outros conferiam cabos e travas das carretas, outros apenas respiravam fundo, olhando para o horizonte como quem medita antes de um confronto inevitável. Ferreiro subiu no estribo da Fera, seu Scania vermelho, e encarou a Irmandade. A gente tem quase 800 quilômetros pela frente. Goiânia, Jataí, depois BR-070 e BR-364 até Cuiabá. 2 paradas, uma para abastecer, uma para comer. Sem imprudência, sem chamar atenção. O padrasto da Maíra é PM do Mato Grosso. Se der motivo, ele pode tentar parar a gente no caminho. Tempestade, um homem enorme, ombros largos como um guarda-roupa e voz profunda, cruzou os braços. E quando chegar lá? A gente protege a Maíra, dentro da lei, sem pancadaria, sem ameaçar ninguém. Fez uma pausa. Já chamei o bonde. Um burburinho concordante tomou o grupo. Todos conheciam Derek Bond Farias, ex-caminhoneiro, advogado criminal, defensor ferrenho de motoristas autônomos. O tipo de cara que enfrentava tribunal como se fosse mais uma da Serra do Roncador. Corvoa, a caminhoneira mais velha da Irmandade, aproximou-se. Era uma senhora dura, cabocla, pele curtida pelo sol, cabelos presos num coque severo. E se esse filho da mãe quiser levar a menina à força? Ele não vai levar, disse Ferreiro. Nem por bem, nem por mal. Não enquanto a gente estiver respirando. Bonde está cuidando da parte jurídica. A gente cuida da moral. Todos assentiram. Ferreiro levantou o braço. Motores ligados. Os roncos se levaram como trovões sincronizados, vibrando no peito de quem estivesse a 10 metros. O chão parecia tremer. E então, um a um, os caminhões saíram do pátio, formando um comboio impecável. Cada farol alinhado como se fossem lanças prontas para furar o horizonte. A Fera assumiu a dianteira. Atrás dela, Tempestade, Corvoa, Fantasma, Inferno e todo o resto da matilha. Na BR-060, os primeiros quilômetros passaram rápidos, engolidos pelas máquinas. O radiocomunicador crepitava de vez em quando. Era a Fantasma. Ferreiro, consegui mais coisas sobre o cabo Patrick Souza. Fala. 15 anos de PM, medalhado. Muito elogiado por disciplina, presença na comunidade, voluntário em projeto social, treinador de futebol infantil, essas coisas. Cheiro de santo demais, resmungou Tempestade. Deve feder a coisa podre. Fantasma continuou. A esposa dele morreu faz 10 meses. Acidente de carro, resta reta, dia limpo, sem outra pista, 0 testemunha, só ele lá. Silêncio. Corvoa foi a primeira a falar. A menina contou alguma coisa dessa época? Ainda não sei, respondeu o Fantasma. Ferreiro apertou o volante, o couro rangendo sob sua mão calejada. Consegue provas? Não, mas posso conseguir. Consegue. A voz dele veio baixa, firme. Maíra falou que sabe que o padrasto matou a mãe dela. Não tô duvidando. Tempestade bufou. O problema é que gente assim sabe esconder rastro. Gente assim sempre deixa um deslize, disse Ferreiro. A gente acha.
Os caminhões seguiram adiante. O dia crescia quente. A paisagem mudava do verde moderado de Goiás para a vegetação mais seca e aberta a caminho de Mato Grosso. Caminhoneiros impostos olhavam boquiabertos quando o comboio passava. Motos, carros pequenos, vans, todos davam espaço instintivamente, como se sentissem o peso do que estava acontecendo. Horas depois, quando alcançaram a divisa do estado, o sol já estava alto demais. A BR cintilava e o ar tremia com o calor. Foi só no meio da tarde que as placas começaram a anunciar Cuiabá. E então, finalmente, a cidade surgiu no horizonte. A linha dos prédios refletiu o sol como lâminas. Ferreiro sentiu seu coração acelerar. Ele acelerou um pouco mais. O hospital estava perto. O tempo estava acabando. Eles chegaram ao Hospital Regional Santa Maria às 4h40 da tarde. A cena que se formou parecia a saída de um documentário. Primeiro veio o som, o ronco profundo dos caminhões, ecoando entre prédios e árvores, fazendo janelas vibrarem. Depois veio a imagem. 22 caminhões entrando em fila no estacionamento, tomando cada vaga possível, formando 2 fileiras perfeitas. Os motores foram desligados um por um, como se alguém estivesse abaixando o volume do mundo. Os pacientes nas janelas ficaram vidrados. Profissionais de saúde foram até as portas. Seguranças recuaram um passo. Ferreiro desceu da fera. Estava suado, cansado, mas seus olhos estavam claros e decididos. Ele atravessou o saguão. As pessoas abriram caminho sem ele pedir. A recepcionista arregalou os olhos. Boa tarde, senhor. Posso ajudar? Quero ver a Maíra Jerônimo da Silva. Ele tirou os óculos escuros. Helena Vargas está esperando. A moça hesitou. Foi quando alguém chamou. João Arlindo? Ele se virou. Era a Helena, a assistente social. Jovem, óculos redondos, olhos cansados e preocupados. Obrigada por vir, disse ela. Ferreiro deu um passo à frente. Como ela está? Helena respirou fundo. Não muito bem. Precisamos conversar num lugar mais reservado. Eles pegaram o elevador. No percurso, Helena falou. Os ferimentos dela não são novos. Ela tem costelas quebradas em diferentes estágios de cicatrização. O pulso fraturado, hematomas antigos e recentes. Sinais de estrangulamento. Ferreiro fechou os olhos por um momento. Onde está esse desgraçado? No momento, não aqui, mas ele deve estar vindo. Disse que quer ela de volta hoje. Ele não vai levar. Helena parou diante de uma porta. Eu só posso te dar 5 minutos com ela. Ferreiro entrou no quarto devagar. Maíra estava no leito, de pele escura, rosto magro, o braço enfaixado, o olho esquerdo com sombra de hematoma já amarelado. A menina virou o rosto na direção dele e por um instante parecia não acreditar. Tio Ferreiro. Ele parou ao lado da cama. Eu prometi para o seu pai, lembra? Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu achei que ninguém vinha. Ele tocou sua mão com cuidado. Eu sempre venho. Maíra respirou fundo, a voz falhando. Ele matou a minha mãe. Eu sei que matou. Ele fez igual comigo. Só que agora eu consegui pedir ajuda. Ferreiro sentiu o peito pesar como chumbo. Eu tô aqui agora. Você não vai voltar para aquela casa nunca mais. Tio... Ela começou a chorar. Ele a segurou com cuidado, a protegendo com o corpo como se o quarto fosse o lugar mais vulnerável do mundo. A porta se abriu. Helena estava pálida. Ele chegou. Ferreiro se levantou. Então vamos resolver isso. E saiu do quarto. O padrasto ainda não sabia o que estava esperando por ele no andar térreo, mas descobriria. O saguão do Hospital Regional Santa Maria estava movimentado. Gente entrando e saindo, enfermeiros passando com prontuários, cadeiras rangendo no piso encerado. Mas quando Ferreiro desceu do elevador, algo pareceu mudar no ar. O ruído diminuiu. Os olhares se voltaram para ele como se uma tempestade estivesse prestes a atravessar o corredor. E então, ele o viu. Patrick Souza.
cabo da Polícia Militar do Mato Grosso estava parado no centro do saguão, com a farda impecável, os ombros quadrados, a expressão de quem acreditava controlar qualquer ambiente em que entrasse. Era um homem alto, de aparência física bem cuidada, o cabelo cortado no estilo militar, o semblante moldado para parecer cordial, mas os olhos denunciavam algo frio, calculado e profundamente perigoso. 2 outros policiais acompanhavam-no, ambos em posição confortável, mas atentos. Ao lado deles, um advogado recém-chegado carregava uma pasta de couro brilhante. Patrick foi o primeiro a abrir um sorriso, um que não alcançava os olhos. O senhor deve ser o tal João Arlindo, o amigo do meu falecido enteado, o amigo que resolveu trazer um comboio inteiro para cá. Respeito sua iniciativa, mas Maíra está indo para casa comigo, agora. Ferreiro caminhou até poucos metros de distância dele. Não correu, não demonstrou ameaça, mas também não recuou. Ela pediu por mim, respondeu. Isso basta para eu estar aqui. O sorriso de Patrick endureceu. Ela é uma adolescente amedrontada e confusa. Perdeu a mãe recentemente, está tomando remédios e foi influenciada por ideias erradas. Eu sou o guardião legal dela. Ela volta para casa hoje. Uma enfermeira ao fundo engasgou alto. Um segurança pigarreou nervoso. Os olhares mudaram. As pessoas estavam começando a perceber que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ferreiro manteve a voz firme. E sobre as costelas quebradas, o pulso fraturado, os hematomas antigos e novos, tudo isso é confusão também? Patrick inclinou levemente a cabeça, ainda sorrindo como quem explicava algo para uma criança teimosa. Acidentes acontecem. Maíra é desajeitada, vive tropeçando na casa. Já falei isso para os médicos. É só isso. Foi então que o advogado ao lado de Patrick se intrometeu. Com licença, disse ele, ajustando os góculos. Sou o advogado Ricardo Kessler. A situação é simples. O cabo Souza é o responsável legal por Maíra. O senhor não tem parentesco, não tem tutela, não tem autoridade. Interferir agora é sequestrar uma menor. E isso, meu amigo, dá cadeia. Ferreiro inspirou fundo. Ele sabia que aquele momento exigia controle. Uma palavra errada, um gesto impulsivo, e tudo estaria perdido. Eu não estou aqui para ameaçar ninguém, respondeu. Só quero que Maíra seja ouvida. Que alguém pergunte a ela o que ela quer. Ela tem 15 anos. Ela tem voz. Patrick aproximou-se meio passo, o sorriso morrendo. Eu já disse o que ela quer. Ela quer ir para casa. Comigo. Agora. Saia da frente. Foi quando as portas automáticas do hospital se abriram novamente. E Derek Bond Farias entrou no saguão como se fosse dele. Terno azul bem cortado, pasta de couro robusta, cabelo grisalho impecável. Ele caminhava com firmeza, o rosto focado como alguém que já tinha enfrentado meia dúzia de juízes antes do café da manhã. E atrás dele, pelas portas de vidro, o comboio de caminhoneiros se reorganizou silenciosamente no estacionamento. Não estavam armados, não estavam gritando, não estavam ameaçando ninguém. Apenas estavam presentes. E isso era o bastante para parecer uma força da natureza. Bond caminhou até Ferreiro e apertou sua mão. Atrasado, eu sei. Mas você sabe como é. Juiz que acorda demais geralmente assina besteira. Patrick bufou, irritado. Quem é você? Bond sorriu, mas era um sorriso afiado como lâmina. Derek Farias, advogado criminal. Estou representando João Arlindo e, a partir de agora, representando também Maíra Jerônima de Silva, que acaba de solicitar assistência jurídica independente. Kessler deu um passo à frente, indignado. Isso é impossível. Ela está sob tutela do meu cliente. Ela não pode solicitar nada sem autorização dele. Bond inclinou a cabeça. É aí que você se engana. A Constituição garante autonomia progressiva a adolescentes a partir dos 12 anos, especialmente em casos em que envolve suspeita de abuso. E como sabemos, a lei não ignora denúncias feitas por profissionais de saúde e assistência social. Patrick explodiu. Isso é um absurdo. Ela mentiu. Está manipulada.
Bonde abriu sua pasta e retirou uma folha impressa. Não parece mentira. Ele ergueu o documento. Aqui está a petição de tutela emergencial que protocolei há 1 hora. E aqui está a decisão da Vara da Infância determinando que ninguém pode remover Maíra deste hospital até a audiência preliminar. Amanhã, às 9 da manhã. A menos que você queira desacatar uma ordem judicial. O saguão gelou. Patrick ficou imóvel, os músculos do maxilar saltando. Isso não vai ficar assim. Bonde respondeu. Pelo contrário, Cabo Souza. Isso vai ficar exatamente assim. Ferreiro cruzou os braços. Agora é simples. A gente espera a audiência. E ela decide. Patrick tentou disfarçar o tremor que subia pelo pescoço. Ele sabia. Ele estava perdendo. Bonde virou para Ferreiro. Agora precisamos manter tudo calmo. Ele vai tentar qualquer coisa, desde chamar reforço até inventar denúncia contra você. Não se desvie um passo da legalidade. Eu não vou dar motivo, respondeu Ferreiro, mas também não vou recuar. Bonde colocou uma mão firme no ombro dele. Então, João, é hora da gente se preparar. Isso aqui não vai ser só uma disputa de tutela. Vai ser guerra jurídica. E ele é daqueles que sabe sujar as mãos sem deixar marca. Ferreiro assentiu. Eu enfrento o que tiver que enfrentar. Tairone confiou em mim. Maíra confiou em mim. Eu vou até o fim. Bonde olhou para Patrick, que os encarava com olhos cheios de ódio. O fim vai vir logo, murmurou, mas não do jeito que ele espera. E então, no silêncio tenso do saguão, o relógio marcou 4h52 da tarde. O início da verdadeira batalha. A noite desceu sobre o Hospital Regional Santa Maria, como uma lona pesada, abafando o calor e trazendo uma sensação de espera. No estacionamento, os caminhoneiros dos Lobos da BR montaram uma espécie de acampamento improvisado. Cadeiras dobráveis foram abertas, garrafas térmicas de café circulavam, lanternas penduradas nas carretas iluminavam conversas baixas. Ninguém estava ali para dormir. Eles estavam ali para vigiar. Corvoá coordenava a distribuição de comida. Tempestade vigiava a entrada principal. Fantasma se isolara num canto, laptop aberto, hackeando meio mundo para descobrir qualquer sujeira escondida na ficha de Patrick Souza. Inferno ajudava a posicionar os caminhões de modo que ninguém pudesse entrar ou sair do hospital sem passar ao menos por 3 pares de olhos atentos. Dentro do hospital, Bonde tinha tomado um canto inteiro da cafeteria para si, espalhando documentos como se estivesse projetando um caso de homicídio triplo. Ferreiro estava sentado do outro lado da mesa, segurando um copo de café tão fraco que parecia ter sido filtrado através de um algodão usado. Ele não se importava. A mente estava em outro lugar. Esse Cabo Souza, disse Bonde, revisando anotações. Ele sabe exatamente como manipular a percepção pública. Já vi gente assim antes. Bom de fala, bom de criar narrativa, bom de parecer vítima. Ferreiro inclinou-se para frente. Você acha que ele pode virar o jogo? Acha? Bonde ajustou os óculos. Eu sei. Ele vai tentar transformar você num agressor. Vai colocar sua irmandade como uma ameaça pública. Vai tentar retratar Maíra como uma adolescente rebelde, emocionalmente instável. Vai agarrar qualquer detalhe da sua vida para te pintar como criminoso. E vai fazer tudo isso enquanto posa de pai preocupado. Ferreiro respirou fundo. Ele sabia que Bonde não estava exagerando. Eu não ligo para o que vão falar de mim. Eu só quero que a Maíra fique segura. Bonde parou de escrever por um momento e o encarou. João, você precisa entender uma coisa. Esse homem matou a esposa, e estávamos a algumas horas dele conseguir apagar Maíra também. Ele não está apenas mentindo, ele está desesperado. Ferreiro passou a mão pela barba. O que você quer dizer com isso? Patrick Souza está perdendo o controle da situação pela primeira vez em anos. Isso faz homens como ele ficarem perigosos. Naquele instante, alguém apareceu na porta da cafeteria. Era Helena Vargas, cansada, carregando 2 pastas de prontuários. Preciso mostrar algo para vocês, mas se alguém perguntar, vocês não viram nada. Bonde levantou-se imediatamente. O que é? Helena abriu a pasta. Essa é a ficha médica da mãe da Maíra nos últimos 3 anos antes da morte. Há registros de fraturas, contusões, concussões, lesões que jamais poderiam ter sido acidentais. Primeiro em Cáceres, depois em Rondomápolis, depois em Várzea Grande. Ela estava tentando fugir dele, mudando de cidade sem deixar rastro. Ferreiro cerrou o punho até o estalo dos dedos preencher o ar.
Ele fez isso com ela. Ele fez tudo isso com ela. Helena continuou. E tem mais, ele pediu que os registros médicos da Maíra fossem lacrados ontem à noite. Ele está tentando controlar o que o juiz vai ver. Bond sorriu de canto. Mas você copiou antes. Helena sentiu. Eu não consigo dormir sabendo que essa menina pode voltar para ele. Bond recolheu os papéis como se fossem pepitas de ouro. Helena, você acabou de nos dar munição suficiente para derrubar Patrick Souza. Amanhã cedo isso aqui vira um furacão jurídico. Do lado de fora, a noite avançava. As luzes das carretas iluminavam rostos determinados. Tempestade conversava com 2 caminhoneiros mais jovens, repassando rotas de escape caso Patrick tentasse algo inesperado. Corvo A contava histórias de estrada para acalmar o grupo. Fantasma digitava rápido no teclado, olhos atentos a cada arquivo novo que conseguia puxar. Inferno ajudava a posicionar os caminhões de modo que ninguém pudesse entrar ou sair do hospital sem passar ao menos por 3 pares de olhos atentos. Ferreiro saiu da cafeteria por alguns minutos. Precisava respirar ar de verdade. Quando chegou à porta, viu que vários repórteres começavam a se aglomerar na calçada do hospital, microfones em mãos, câmeras ligadas, esperando por qualquer declaração. A presença dos caminhoneiros atraíra a atenção da mídia regional e agora era impossível esconder o que estava acontecendo. Tempestade aproximou-se. Estão dizendo que vão fazer transmissão ao vivo amanhã cedo. Ferreiro espirrou. Melhor. Isso protege a Maíra. Com gente olhando, ele não pode agir nas sombras. De repente, o celular de Fantasma apitou. Ele correu até Ferreiro e Bond. Achei algo, disse Fantasma. O cabo Patrick teve uma denúncia contra ele há 4 anos. A mãe de um menino que jogava no time dele falou de agressão. Mas o caso sumiu. Sumiu de dentro da própria delegacia. Bond franziu a testa. Armação interna. Ele deve ter alguém lá dentro. Tem mais, continuou o Fantasma. Transferências de dinheiro. R$180 mil em 10 meses. Passou por conta intermediária e caiu em aplicação no exterior. Movimentação típica de quem está prestes a fugir do país. Bond olhou para Ferreiro. Está ficando claro. Ele estava preparando o terreno. A morte da mãe da Maíra não foi acidente. E a menina seria o próximo obstáculo. Ferreiro sentiu o estômago afundar. Ele se apoiou no para-choque de um caminhão. A gente tem que garantir que ela não volte para aquele homem nunca mais. Bond assentiu. Vamos garantir. Mas precisamos que ela aguente firme até amanhã. E precisamos que você mantenha a calma. Ele provocará. Ele tentará forçar sua reação. Ferreiro caminhou até a beira do estacionamento e encostou na lateral da fera. Olhou para o céu escuro, cheio de estrelas miúdas típicas do centro-oeste, respirou fundo. Eu prometi para o Tyrone, e eu vou cumprir. No alto do prédio, em algum quarto, Maíra dormia sob sedativos. Uma enfermeira passava a mão em sua testa com a mesma delicadeza de uma mãe. No andar térreo, Patrick não aparecia, mas todos sabiam que ele estava por perto, tramando, planejando, buscando aliados. Aquela noite era só o prólogo de algo maior, e todos os caminhoneiros sentiram isso. A audiência no dia seguinte seria uma guerra, mas eles estavam prontos, e enquanto houvesse alguém respirando ali, Maíra não sairia daquele hospital com Patrick Souza. Não naquela noite, não no dia seguinte, não nunca mais. O amanhecer seguinte chegou pesado, abafado, carregando a sensação de que o ar estava mais denso do que deveria. Parecia que até a atmosfera esperava pela audiência que decidiria o futuro de Maíra. Dentro do hospital, enfermeiros andavam rápido demais, médicos falavam mais baixo do que o normal, e até os visitantes pareciam escolher melhor onde pisavam, como se intuíssem que algo sério estava prestes a acontecer. No corredor do quarto 412, Helena Vargas aguardava a chegada do pessoal do Conselho Tutelar, do Ministério Público e de quem mais fosse necessário. Ela havia dormido mal, mas seguia firme, com uma prancheta na mão e determinação estampada no rosto. Quando Ferreiro apareceu no corredor, ela sorriu brevemente, mas era um sorriso preocupado, cansado. "Dormiu alguma coisa?" perguntou ela. "Dormi sim", mentiu Ferreiro, sabendo que tinha passado a madrugada acordado, andando de um lado para o outro no estacionamento, supervisionando revezamentos, conversando com o bonde e encarando o céu escuro. Helena olhou para ele de cima a baixo, como quem analisa um caminhão para saber se aguenta o trecho. "Hoje vai ser difícil, seu João. Hoje eu tô preparado." Bonde surgiu atrás dele, ajustando o paletó e segurando uma pasta robusta. "João,
A audiência vai ser por videoconferência, aqui mesmo no hospital. A juíza está acompanhando de casa. Melhor para nós, menos margem para desvio, menos chance do cabo tentar manipular o ambiente. Mas se prepare, ele vai vir com tudo. Deixa vir. Antes que pudessem falar mais, o elevador abriu. De lá saíram 2 representantes do Conselho Tutelar, mais 2 funcionários do Ministério Público do Mato Grosso. Logo atrás, surgiram jornalistas que tentaram se aproximar, mas foram barrados pelos seguranças do hospital. Ferreiro ignorou os murmúrios. Seguiu o bonde até uma pequena sala de reuniões adaptada às pressas para receber a videoconferência. Era um cômodo simples, mesa comprida, algumas cadeiras, um notebook ligado e apontado para o centro da mesa, câmera ligada e o microfone do hospital conectado. No canto, um tripé improvisado permitia que a câmera ficasse alinhada no ângulo exigido pelo tribunal. Bond organizou papéis e respirou como alguém que estava prestes a entrar em campo. Lembre-se, João, responda apenas o que for perguntado. Não suba o tom, não encare ele. Deixe que ele se desenhe sozinho. Sem me controlar. Não estou preocupado com você. Estou preocupado com o que ele tentará provocar. O cabo Patrick Souza entrou alguns minutos depois, acompanhado do advogado Kessler e de 2 PMs uniformizados que se posicionaram atrás, como se fossem guarda-corpos. Patrick vestia farda impecável, barba feita na ravalha, expressão calculada. Parecia um candidato a cargo público e não um homem acusado por sua enteada de espancamento e assassinato. Ele olhou para Ferreiro por um segundo. Não era só raiva, era ameaça. Era certeza de que ainda tinha poder. Helena Maíra levou Maíra dentro da sala segundos antes da audiência começar. A menina estava fraca, pálida, mas consciente. Usava roupas limpas e largas, oferecidas pelo hospital. O braço enfaixado repousava sobre um travesseiro pequeno e ela parecia lutar contra o medo a cada respiração. Ferreira evitou abraçá-la. Não queria causar confusão no ambiente. Mas quando ela se sentou, ele se aproximou apenas o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença. "Tô aqui." Ela assentiu. Às 9h em ponto, a tela do notebook ganhou vida. A imagem da juíza Patrícia Herrera, cabelos presos, óculos quadrados, apareceu com imponência silenciosa. Ela ajeitou a toga, examinou a sala através da câmera e iniciou. "Vamos começar. Esta é a audiência de tutela emergencial, referente à menor Maíra Genônimo da Silva. Presente o guardião legal atual, cabo Patrick Souza, e presentes também o requerente João, acompanhado do seu advogado, o Dr. Derek Farias." Ela olhou para o lado, examinando com seriedade. "Também confirmo a presença do Ministério Público, do Conselho Tutelar e da assistente social responsável pelo caso, senhora Helena Vargas." Bond ajeitou o microfone. "Excelência, estou pronto para proceder quando desejar." "Comecemos", disse a juíza. E assim, a guerra começou. A primeira hora da audiência foi uma avalanche de documentos, depoimentos e contranarrativas. Bond apresentou os prontuários médicos da mãe de Maíra, mostrando um padrão de agressões sistemáticas. Helena deu detalhes sobre a chegada da menina ao hospital. Representantes do MP reforçaram a gravidade dos ferimentos. Kessler retrucava constantemente, tentando invalidar evidências, chamando de coincidência, chamando de lesões compatíveis com vida doméstica. Patrick mantinha a postura impecavelmente dolorida. Olhava para baixo quando falavam da esposa falecida. Fingia dor. Olhava para Maíra com olhos de pai ofendido. Era convincente. Era perigoso. "A menina está emocionalmente abalada", disse Kessler. "A morte recente da mãe e traumas antigos podem distorcer sua percepção dos fatos." "A percepção dos fatos está escrita na pele dela", respondeu Bond. "Objeção! Retórica emocional." A juíza silenciou ambos com um único levantar de mão. Até que veio a pergunta inevitável. "Quero ouvir a menor", disse a juíza. Ferreiro sentiu o ar sumir do ambiente. Todos olharam para Maíra. Helena pousou a mão no ombro dela, gentil. Maíra respirou fundo, olhou para a câmera, depois olhou para Patrick. E começou. "Ele batia na minha mãe", disse ela. "Começou quando eles se casaram. Ela tentava fugir, mas ele sempre encontrava a gente. Ele falava que a polícia nunca acreditaria nela, que ninguém acreditaria." O ar ficou tão tenso que parecia que as paredes ouviram.
Minha mãe não caiu sozinha naquele dia. Maíra apertou o travesseiro no colo. Ele mexeu no carro. Eu ouvi. Ele estava no quintal à noite, mexendo nas ferramentas. No dia seguinte, ela saiu cedo e eu nunca mais vi ela viva. Patrick perdeu o fôlego. A máscara dele rachou. Isso é mentira, disse ele pela primeira vez sem controle. Você está sendo manipulada. A juíza ergueu a voz. Silêncio, Cabo Souza. Maíra continuou, a voz mais firme. Depois que ela morreu, ele começou comigo. O que fizeram com ela, ele queria fazer comigo também. Só que dessa vez, eu consegui fugir para a escola. Eu pedi ajuda. Eu pedi para ligarem para o tio Ferreiro. Eu pedi porque o meu pai disse antes de morrer que ele viria se eu pedisse. E ele veio. Bond se inclinou para a frente. Excelência, existe mais um elemento. Prossiga. Bond abriu uma pasta e retirou um pequeno pendrive. A mãe de Maíra deixou isso escondido. São comprovantes bancários, gravações de conversas e registros de Caixa 2 envolvendo o cabo Patrick Souza, movimentações financeiras incompatíveis com o salário dele, indícios claros de corrupção e fluxo de dinheiro para fora do país. Patrick se levantou, furioso. Isso é invasão de privacidade, provas ilegais, isso foi plantado. A juíza ergueu a voz. Silêncio, Cabo Souza. Ele ficou imóvel, tremendo, antes de cumprir. Bond concluiu. Com base em tudo isso, Excelência, pedimos a tutela emergencial imediata para João Arlindo, garantindo proteção à menor enquanto se investiga a fundo a morte da mãe e as agressões. A juíza ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respirou. Diante da gravidade e da coerência das evidências, a tutela emergencial será concedida ao Sr. João Arlindo. A menor permanecerá sob seus cuidados até segunda ordem. E abrirei imediatamente investigação criminal por possível homicídio, corrupção e violência doméstica. Patrick explodiu. Isso não vai ficar assim! A juíza bateu o carimbo na mesa. Vai, Cabo Souza, vai ficar exatamente assim! E encerrou a transmissão. Silêncio. Então Maíra começou a chorar, mas dessa vez era de alívio. Ferreiro se aproximou dela devagar, como alguém que aproxima as mãos de um filhote assustado. Eu te falei, eu vim, e eu fico. Ela se jogou nos braços dele, tomando cuidado por causa do braço machucado. Bond guardou seus papéis com a tranquilidade de quem sabia que aquela batalha estava vencida, mas que a guerra não havia acabado. Disse: João, agora vem a parte difícil. Cuidar dela, proteger ela e garantir que a justiça continue andando. Ferreiro ergueu Maíra nos braços. Eu cuido. E saiu do quarto com ela. A vitória estava conquistada, mas o que viria depois seria ainda maior. A saída do hospital parecia outra cena de filme, mas ninguém ali estava atuando. Tudo era real, vivo, cheio de tensão e de uma esperança tímida brotando como um mato teimoso no asfalto quente de Cuiabá. Maíra desceu pelo corredor acompanhada de Helena, uma enfermeira, e Ferreiro logo atrás. Seus passos eram curtos, cautelosos, como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. A cada movimento, ela carregava a dor física das costelas quebradas e, sobretudo, a dor mais funda, invisível, das lembranças que nunca deveriam existir. Mesmo assim, havia algo diferente naquele caminhar. Algo novo. Algo que nunca tinha pertencido àquele corpo ferido. Segurança. Eles chegaram à porta principal do hospital. E foi ali que Maíra parou, boquiaberta. O estacionamento inteiro estava tomado. Os 22 caminhões dos Lobos da BR tinham formado duas fileiras paralelas, como um corredor cerimonial. As carretas refletiam a luz do fim da tarde, brilhando como sentinelas de ferro. Ao lado de cada caminhão, o motorista estava de pé, braços cruzados, postura firme, olhar direto. Ninguém falava, ninguém se movia. Era silêncio reverente,
silêncio de promessa cumprida. A presença deles parecia uma muralha viva. Corvoa foi a primeira a se aproximar. Trazia nos braços uma jaqueta preta, menor, adaptada, perfeitamente dobrada. A costura impecável mostrava um bordado especial nas costas. Um lobo maior protegendo um lobo menor. Acima escrito em branco, Lobos da BR, família. E abaixo, Maíra. Toda matilha precisa de proteção, disse Corvoa, entregando a jaqueta com a delicadeza de quem entrega algo sagrado. E de pertencimento. Você tem os dois agora. Maíra revou a mão à boca, tentando conter o choro. O que escapou foi um soluço breve, sincero. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, interrompeu Tempestade, com a voz de trovão abafado. Porque isso não é presente, é reconhecimento. De quê? A voz de Maíra era pequena. Fantasma, encostado no para-choque do próprio caminhão, respondeu. De que você é uma de nós agora. Bonde se aproximou, segurando a pasta e o celular, ainda no meio de mensagens com promotores e juízes. Maíra, legalmente você está sob tutela do João. Mas emocionalmente, você está amparada por muita gente aqui. Não existe menino ou menina que não mereça um lugar seguro no mundo. E aqui tem. A menina colocou a jaqueta sobre os ombros com cuidado por causa do braço imobilizado. Em seguida, respirou fundo, como se finalmente pudesse encher os pulmões sem medo. Obrigada. Ela olhou para Ferreiro. Obrigada por não desistir. Obrigada por vir. Ferreiro se aproximou devagar, sem pressa. Ele parecia maior do que o normal, como se a responsabilidade tivesse se transformado em combustível. Eu prometi para o seu pai, disse ele. E promessa não tem prazo. Promessa é para sempre. E você nunca mais vai ficar sozinha. Os repórteres, que até então só filmavam à distância, começaram a se aproximar mais. A história já tinha se espalhado pela cidade e pela imprensa regional. Um comboio de caminhoneiros vindo de outro estado para resgatar uma adolescente era o tipo de narrativa que rompia fronteiras, ultrapassando a linha entre notícia e lenda. Um deles, microfone na mão, ergueu a voz. Senhor Arlindo, o senhor poderia dar uma declaração? Ferreiro respirou fundo, olhou Maíra, olhou o bonde e deu um passo à frente. Só vou dizer uma coisa, respondeu firme. A estrada ensina que ninguém chega longe sozinho e que quem protege um, protege todos. Outra pergunta veio, mais incisiva. E sobre as acusações contra o Cabo Souza? Ferreiro olhou diretamente para a câmera sem desvios. Justiça existe. E quando alguém mexe com uma criança, mexe com todo mundo. Não importa se é policial, político, empresário ou caminhoneiro. Todos devem responder pelos próprios atos. As luzes das câmeras pareciam estrelas artificiais piscando diante do entardecer. Maíra sorriu. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. Bonde se aproximou para encerrar a coletiva improvisada. É só isso por hoje. O resto vai ser decidido na justiça. Os repórteres recuaram. Ferreiro virou de lado, oferecendo o ombro para Maíra apoiar-se. Pronta para ir? Perguntou ele. Ela segurou o braço dele com cuidado. Para onde a gente vai agora? Goiânia. Minha casa tem quarto de hóspede. Vai ser seu até você querer outra coisa. A gente vai organizar terapia, escola nova, novos documentos, tudo que for preciso. E o bonde vai cuidar do resto no tribunal. Maíra abriu um pequeno sorriso. Parece bom demais para ser verdade. É só justiça sendo feita, respondeu o bonde, arrumando a pasta. E justiça precisa de testemunha. Você tem 22 no estacionamento e mais umas dezenas assistindo daqui a pouco na televisão. Ferreiro fez um gesto com a mão. Tempestade ligou o motor. Depois, Corvoa. Depois, Fantasma. Depois, Inferno. Um a um os caminhões despertaram, rugindo alto, preenchendo o ar com o som que Maíra lembraria para sempre. O som da proteção. Ferreiro ajudou Maíra a subir na fera. O banco era alto, mas ele segurou firme, guiando-a com cuidado. Quando ela finalmente se acomodou, colocou o cinto devagar. A jaqueta dos lobos da BR descansava sobre as pernas. Tio Ferreiro, disse Maíra olhando pela janela. Oi, eu tô pronta. Ele subiu no caminhão, ajustou-se no banco, olhou pelo retrovisor. 21 caminhões atrás dele. Todos esperando. Todos prontos. Ele colocou a mão no câmbio,
Girou a chave e o motor respondeu com força. Lobos da BR, vamos levar a menina para casa. E então, com a precisão de um pelotão experiente, os caminhões começaram a sair do estacionamento, formando novamente o comboio perfeito. Motoristas nas ruas recuavam instintivamente. Carros paravam, pessoas nos pontos de ônibus erguiam o celular para gravar. Na cabine, Maíra observava pela janela. Eles vieram mesmo, murmurou. Ferreiro manteve os olhos na estrada. Sempre virão. Quando entraram na BR-364, formando uma fileira longa e brilhante sobre o entardecer, o céu abriu em um tom dourado profundo, como se o centro-oeste inteiro estivesse reconhecendo o momento. Maíra recostou-se no banco, exausta, mas pela primeira vez em muitos anos, tranquila. E assim começou o retorno. O retorno para um novo começo. O retorno à segurança que ela julgava impossível. O retorno para longe de Patrick Souza. E perto de quem a amaria como família. Porque família, para os lobos da BR, não dependia de sangue. Dependia de lealdade. Dependia de estrada. Dependia de promessa. E promessa, ali, era lei. O comboio avançou pela BR-364 como uma serpente de luzes, um rastro contínuo de faróis refletidos no asfalto quente. Era uma imagem que seria lembrada por muita gente naquela noite. 22 caminhões alinhados, atravessando o centro-oeste com uma precisão quase militar, guiados por um único propósito. A lua surgia grande e amarelada no céu de Mato Grosso, iluminando a longa faixa de rodovia, que serpenteava pelo cerrado. O vento quente entrava pela janela da fera e fazia o lenço amarrado no retrovisor balançar suavemente. Maíra, no banco do passageiro, respirava com regularidade. Às vezes, seus olhos pesavam. Outras, se mantinha desperta observando o silêncio poderoso da estrada. Ferreiro diminuía o volume do radiocomunicador toda vez que ela cochilava. Vez ou outra, ele olhava para ela, apenas para garantir que estava confortável. Ele sabia que a parte física dos ferimentos sararia com o tempo, mas o resto, o que ninguém via, exigiria mais do que remédios e repouso. Exigiria paciência, constância e amor. E ele estava pronto para isso. O rádio chiou baixinho. Era Corvoa. Ferreiro, tá me ouvindo? Problema no posto de fiscalização, uns 10 quilômetros à frente. Ferreiro pegou o microfone. Fala comigo. Tem viatura. Não sei se é aleatório ou se estão esperando a gente. Tempestade entrou na linha. Viatura dupla. Estão parados no acossamento, mas parece que estavam conversando com o carro de trás. Tô achando que eles foram alertados. Ferreiro respirou fundo. Bonde disse que iam tentar alguma coisa antes de chegar em Goiás. O cabo deve ter ligado para meio mundo. Mas a gente não vai parar. Fantasma completou. Se pararem um de nós, param todos. E se pararem todos, vira tumulto. Isso não pode acontecer. Isso só favorece o cabo. Foi então que a voz de Bonde surgiu no rádio. Ele havia pego carona na bolé de Tempestade. João, escuta. A polícia daqui pode até tentar encostar vocês. Mas não há ordem judicial contra o comboio. Se eles criarem caso, a gente processa o Estado. Mas tente manter velocidade constante. Sem manobra brusca. Não dê motivo. Tá certo, disse Ferreiro. Lobos da BR, firmeza, posição fechada. Ninguém acelera, ninguém reduz de forma brusca. Os caminhões ajustaram a velocidade. O ronco grave dos motores sincronizou-se como um único organismo gigante. 10 minutos depois, quando se aproximaram do posto improvisado, as luzes das viaturas surgiram à frente, piscando em vermelho e azul. Policiais estavam na pista, lanternas em mãos, indicando para que o comboio reduzisse. E foi nesse momento que Maíra abriu os olhos. O que está acontecendo? Ferreiro manteve a voz calma. Só a polícia fazendo gracinha, mas ninguém vai te encostar, prometo. Os caminhões diminuíram a velocidade até quase pararem, mas sem parar completamente. A primeira viatura se aproximou demasiado da pista central. O policial ergueu a mão em gesto de ordem total. Mas antes que pudesse forçar uma parada, Tempestade acionou o microfone no canal amplo da PRF, canal emergencial público que toda viatura monitorava. Aqui é o comboio dos Lobos da BR.
Transportamos tutela legal autorizada por audiência judicial. Temos adolescente vítima de violência doméstica sob proteção emergencial. Qualquer abordagem indevida será gravada e encaminhada à Vara da Infância e ao Ministério Público do Estado. O policial, surpreso com a comunicação formal, recuou por um segundo. O outro, percebendo a dimensão da situação, colocou a mão no rádio portátil que trazia preso ao ombro. Ferreiro passou pela viatura devagar, mantendo o olhar fixo na estrada. Maíra segurou forte o apoio da porta. "Vai dar tudo certo", disse ele. "Confia." Do lado de fora, o policial ergueu a lanterna, mas ao ver a jaqueta de Maíra, com o símbolo dos lobos da BR e a palavra família bordada nas costas, hesitou. O que parecia ameaça se transformava em mensagem. Não estavam levando uma adolescente, estavam protegendo uma. O policial recuou de vez. "Deixa passar", disse o outro mais velho. "Isso aí é assunto do tribunal, não nosso." E o comboio seguiu adiante. Quando a viatura ficou para trás, Fantasma falou no rádio. "Isso foi quase bonito de ver." Corvoa completou. "Foi a primeira vez que vi polícia respeitar caminhoneiro nesse país." Tempestade riu. "Respeitar nada, é medo do bonde." Bonde respondeu. "De fato." A estrada voltou ao silêncio natural de quem corta o interior brasileiro à noite. O cerradão parecia dormir ao redor, enquanto os caminhões seguiam, como constelações móveis. Maíra apoiou a cabeça no vidro. "Tio Ferreiro",